Então, pessoal, ah, dando continuidade aqui, essa seria o que a gente chama da segunda aula, né? Em que a gente vai estar falando sobre essas mudanças no ambiente intelectual da biologia, que eu acho muito importante, como eu comentei em sala de aula, para vocês compreenderem como essas mudanças afetam ah, ah, o porquê de determinadas ideias serem aceitas ou não aceitas, né? Ah, Pode-se chamar isso daqui de uma breve história da biologia, né? Ah, bom, é uma história de ideias, né? Como eu falei para vocês, os conceitos são fundamentais em biologia, né? E quando você vai fazer uma história de ideias, pelo menos na perspectiva do Mair, nesse capítulo do livro O Desenvolvimento do Pensamento Biológico, isso requer que você divida o período histórico em seus problemas maiores, né? E aí você trata, por exemplo, né, na época ah, ah, de Linneu, a perspectiva era de que as espécies não evoluíam, por exemplo. Né? Isso é uma ideia geral, né? É uma ideia principal daquele período histórico. Esse tratamento tem vantagens da gente entender um pouco da mudança das ideias, mas ele isola os problemas das conexões deles ao longo do tempo, né? E das conexões, inclusive, com os problemas contemporâneos, né? Cada época tem o que a gente chama de temperamento, ou como, né, os alemães chamam de Zeitgeist, né? A sua ideia geral e os conceitos relativos, só que essa estrutura conceitual não é uniforme. Então, mesmo quando eu falo que Linneu, numa determinada época, ou na época do Linneu, se pensava que as espécies não evoluíam e era a ideia corrente principal, isso não é uniforme. E a gente tem que entender que duas tradições de pesquisas bem diferentes podem, e com frequência, duas ou mais coexistem ao mesmo tempo, né? Para a gente entender como que essas mudanças vão ocorrendo ao longo do tempo, isso é muito importante. Né? Então, na antiguidade, quando a gente começa a falar isso, né, ou falar um pouco sobre, né, a evolução da taxonomia e do pensamento da biologia como um todo, né, todos os homens, obviamente, ou todos os homens, eu falo aqui, toda a humanidade, né, todos os homens e mulheres, né, eram naturalistas, pois a vida das pessoas dependia disso. Né? Você era extrativista, caçador-coletor, né? Então você precisava entender e identificar as espécies de uma maneira muito boa, né, e precisa. Ah, Antes da principal religião monoteísta do mundo, que foi a principal na época, né, que era o judaísmo, as pessoas tinham crenças de que tudo no mundo tinha vida, desde as pedras aos rios, às montanhas, né, e isso é uma crença que a gente chama de animista, né, ou seja, que tem vida nas coisas. Né. Mas pouco vai se saber, né, sobre o conhecimento biológico dessas civilizações, assim, que a gente chama de, né, muito anteriores ao judaísmo. Né? Eles deviam saber mais do que a gente sabe, só que nada disso está registrado, nada disso tem escrita, né? Como a gente tem registrado por os babilônicos, egípcios e outros, como os gregos. Né? Antes deles era um pouco mais complicado. Não tem registros, e mesmo que tenha escrita nessas civilizações, não há compilados grandes sobre como que as pessoas entendiam a biologia e como que eles entendiam, né, a taxonomia dos grupos que eles trabalhavam. Né? Então, nos gregos, isso começa com Homero e Hesíodo, a gente tem um diferencial muito interessante anterior aos judeus, aos cristãos e aos islâmicos, que é uma religião politeísta. Né? E o politeísmo, de certa maneira, permite que você tenha o início da filosofia e da ciência, porque tanto o judaísmo quanto o islamismo quanto o cristianismo, eles são baseados em dogmas revelados. A palavra é revelada por meio de escrituras sagradas e as coisas são porque são. Então não faz sentido a gente perguntar, né, por que necessariamente alguma coisa acontece. Ela acontece porque Deus quis, porque foi revelado dessa maneira. Pelo menos as ideias iniciais, né, dos dogmas dessas religiões monoteístas no início. Claro que isso muda ao longo do tempo e hoje a gente tem uma visão bem diferente dentro das próprias religiões a respeito, né, de ciência e de filosofia. Né? Existiam três tradições gregas fundamentais que foram críticas para a evolução, para o conhecimento biológico na época. Né? A primeira é uma tradição muito forte de história natural, que é representada por Aristóteles e pelo seu pupilo, né, o Theophrastus,
que eles começam com estudos de animais domésticos, que são mais fáceis de observar, mas acabam transpondo alguns fenômenos biológicos idênticos entre os animais para os homens, né? Então a gente sabe de reprodução, sabe de doença, sabe de um monte de coisa, né? E essa extrapolação do estudo dos animais domésticos termina por estimular muito a anatomia e a medicina, né? A segunda tradição dos gregos que foi muito importante para isso é a filosofia, e aí os jônicos são os que começam com essa tradição maior, né, por exemplo, filosofando e pensando, dizendo, olha, fenômenos naturais precisam de explicações naturais, tem pouca influência na taxonomia, na biologia como um todo, acaba tendo mais influência na fisiologia, mas representam aí os primeiros suspiros do que seria a tradição científica atual que a gente conhece, né? Então, buscando explicações naturais para fenômenos naturais, né? Isso também é exemplificado com Pitágoras e todo o trabalho com números, e Empédocles, né? E os 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água, né? Que são, na verdade, uma das principais tradições que perpassa 2000 anos depois, né? E é muito importante, inclusive, para Aristóteles, como vai ver, essa noção de que o mundo é formado de 4 elementos, né? E outros, por exemplo, como Heráclito, né, dentro da filosofia, que acreditava nas mudanças, que tudo está em fluxo, que é bem diferente do que a gente tem depois, né, na Idade Média e assim por diante, né, pelo menos no mundo ocidental, em boa parte do mundo ocidental, onde as tradições aí judaicas e cristãs pregam um mundo estático feito para os seres humanos e para o nosso deleite, né. A gente começa a ter outras pessoas como Demócrito, que propõe uma filosofia temática chamada de atomismo, né? E já nessa época ele levanta um dos principais dilemas, né? Se a organização dos fenômenos que a gente observa é fruto do acaso ou da necessidade. E dentro de biologia, né? Dentro dos organismos de todo o processo, esse dilema só vai ser resolvido depois de 2.200 anos, quando Darwin propõe um processo de 2 passos, como a gente vai ver, né? Ou seja, o acaso gera diversidade, né? E o processo de seleção natural direciona essa diversidade. Então, tanto o acaso quanto a necessidade são importantes na organização dos fenômenos biológicos, como a gente vai ver, né? E a outra tradição, né, além da de história natural e de filosofia, a biomédica, né, que é muito representada por Hipócrates, né, e tem aí as bases da anatomia e da fisiologia atuais, né, e é o foco principal da biologia pós-Aristóteles até o século XVIII, né. Então, assim, obviamente, os interesses médicos, tanto no conhecimento das plantas e dos animais para o uso em medicina e compreensão da fisiologia, são o principal objetivo da biologia aí por quase 2000 anos, né? Depois de Aristóteles, como a gente vai ver, né? Uma figura fantástica e muito importante para a gente entender boa parte do que acontece aí para frente é Platão, né, e o seu entendimento de geometria. Então, Platão ficou fascinado de como um triângulo era essencialmente diferente de um quadrado e assim por diante. Então, ele postulou toda uma linha filosófica que a gente chama de essencialismo. Então, que as coisas existem no plano real, mas elas existem no plano das ideias também. E no plano das ideias elas têm uma essência. Então, todas as cadeiras, por exemplo, seriam uma representação imperfeita da essência do que é a cadeira né, no mundo das ideias, certo? E isso, como eu comentei em sala de aula, dei um exemplo mais geral, é que essa dissociação entre o mundo real, ou não o mundo real, mas o mundo das ideias e o mundo material, vai ser transformada pelo cristianismo como parte da sua doutrina, né, por São Tomás de Aquino e assim por diante, para separar, né, corpo e mente, né, ou seja, o que é relativo ao intelecto, ao mundo essencial, é muito mais importante do que o que é relativo ao corpo, né? E isso é uma hierarquia de ideias que até hoje é dominante na nossa sociedade, né? Então, tudo que é relativo ao corpo, né, como a gente pode atestar, né, trabalho braçal, pelo menos na nossa sociedade, não em todas, mas na nossa sociedade, é tido como inferior e menos importante do que o trabalho intelectual, né? E associa-se
pessoas, por exemplo, né? O negro é associado na nossa sociedade e em várias outras ocidentais como uma pessoa atlética, né? Ele é melhor atleticamente ou até mesmo sexualmente superior, né? Mas sempre relacionado com características corporais. A mesma coisa com a mulher, né? Tá ligado com o sentimento, tá ligado com criar os filhos, então com uma coisa muito mais terrena e, entre aspas, mundana do que o mundo das ideias, que geralmente, ao longo desses 2000 anos, ficou, né, restrito ou reservado para o homem, né, branco em geral, né? Então, essas hierarquias vêm desde Platão e elas também influenciam a biologia bastante, né? Então, a filosofia essencialista vai perpassar ao longo da história do conhecimento mundial, como a gente vai ver, né, ao longo desses 2.500 anos, desde Platão até a atualidade, né? Então demorou 2.000 anos para a biologia, por exemplo, se livrar do essencialismo. Isso ocorre via Darwin, né? Então, um termo que é horrendo e mal aplicado é quando o pessoal fala de darwinismo social, que seria aplicar as ideias de Darwin a um tipo de seleção entre seres humanos, né, e haver seres humanos superiores ou inferiores, e utilizam esse termo para justificar boa parte das ideologias nazistas, né, como se fosse uma aplicação direta do darwinismo, sendo que Darwin nunca propôs isso, né, por isso que é um termo horrendo. Isso foi proposto por outra pessoa que se apropriou da ideia de Darwin de maneira errada, que é o Spencer, né, então também é chamado de spencerismo, né, certo? Então, apenas 2.000 anos depois, Darwin vai se livrar do essencialismo, né? E o essencialismo de Platão tinha essa ideia de que o conhecimento real ele não é adquirido por observações, mas por filosofia, né? Então, por pensar bastante, né? E a ênfase desse essencialismo do Platão é na alma e no arquiteto do cosmos, que não era necessariamente um deus. Como eu falei, os gregos eram politeístas, mas os católicos acabam pegando essa mesma ideia que a gente atribui o nome depois de neoplatonismo, né, e transformam, né, exatamente o arquiteto do universo do cosmos e na ideia de alma. Tudo isso está no plano da essência, né, no plano das ideias, né. De certa maneira, Platão foi um desastre para a biologia, né, e o surgimento do pensamento moderno pode ser considerado até uma emancipação contra esse pensamento platônico ou essencialista, como a gente vai ver, né. Só que, para nossa sorte, depois de Platão, a gente teve um grego muito importante para a biologia, que foi Aristóteles, né. Ele foi essencialmente diferente, né. Essa figura aqui em cima representa a oposição entre Aristóteles à direita, né, e Sócrates à esquerda, Platão, perdão, à esquerda, e, bom, eles nunca viveram no mesmo tempo, um nasceu depois que o outro morreu, né, mas vocês podem ver aí Platão à esquerda, apontando para cima, né, ou seja, falando da essência ou do mundo não material, e Aristóteles, né, com a mão para baixo, falando do mundo real e das observações, como a gente vai ver, que era a filosofia dele, né. Então, a maior contribuição para a biologia antes de Darwin, o Mayr coloca, seria de Aristóteles, ou seja, ele está colocando Aristóteles, por exemplo, à frente de Linneu, né, que é responsável pela taxonomia, ou pela maneira como a gente monta os nomes hoje em dia em biologia, né. Ele teve um trabalho muito grande, passou 2 ou 3 anos isolado numa ilha que chama Ilha de Lesbos, né, na costa da Grécia, e fez um trabalho, um compêndio enorme de organismos marinhos, né. Ele é o primeiro a reconhecer as principais disciplinas da biologia, então ele vai separar comportamento, vai separar fisiologia e assim por diante. E é a pessoa que estabelece o valor das comparações em biologia. Então vocês vão ver ao longo do curso aí que o método comparativo é uma das coisas centrais em biologia para a gente estudar qualquer fenômeno, de fisiologia, a distribuição de espécies, né, de biologia molecular, a trabalhos de comportamento, né? E ele faz trabalhos de histórias de vida muito detalhados de diversos animais, né? Então ele descreve como que os animais se reproduzem, aonde que eles colocam ovos, como que os ovos se desenvolvem, se tem cuidado parental. Então ele é o primeiro a fazer uma documentação extensa sobre isso daí, né?
E ele tinha um profundo interesse, né, genuíno pela diversidade orgânica. E tinha os próprios critérios dele de classificação. Mas ele nunca criou uma classificação formal como Linneu criou mais para frente, né, quase 1500 anos depois. Né? Ele era um empiricista, né, então as observações eram as bases de suas conclusões. Isso parece óbvio, né, mas a gente vai ver que ao longo aí da idade que a gente chama de Idade das Trevas, né, da Idade Média, as observações não eram a base das conclusões. E como eu mostrei anteriormente ali para Platão, né, Platão acreditava que o conhecimento genuíno era obtido pensando, né, e não por observações. Existe essa rixa até hoje dentro da física, né? Os físicos teóricos e os experimentalistas, né? E os teóricos ficam sempre brincando que quando um experimentalista não comprova a teoria dele é porque ele fez o experimento errado, né? E não porque a teoria dele estava errada, né? Então, por trás ainda existe um pouquinho dessa dicotomia que a gente chama, né? De duas coisas diferentes. Né? E o Aristóteles tinha isso, né? Uma busca incessante pelas causas, né? O que para ele não interessava só como as coisas ocorrem, mas por que elas ocorrem. Né? E isso é a pergunta mais importante para um biólogo evolutivo ou um biólogo que trabalha com evolução. Por que as coisas ocorrem? Né? Se você tem um dogma revelado, elas ocorrem porque ocorrem, então, né, não faz sentido fazer essa pergunta. Né? Então existem 4 maneiras gerais de ver o mundo, né? Se você puder resumir em determinada, né, forma filosófica. O mundo pode ser estático e curto, que é um mundo que foi criado segundo os dogmas judaicos cristãos, né? Então o mundo tem 6.000 anos, ele é imutável, ele foi criado da maneira como ele está para os seres humanos, né? Um mundo estático e ilimitado, né, que é a ideia de Aristóteles, né, ele não tinha nem de longe a ideia de evolução, né, o mundo cíclico com idades douradas e períodos ruins seguidos de renascimento, tem exemplos aqui fundamentais para a biologia, e um mundo que está gradualmente evoluindo, que é o que vem depois com Lamarck e Darwin, e agora é mais ou menos uma ideia de consenso entre os biólogos. Né? A crença de Aristóteles nesse tipo de mundo estático impediu que ele desenvolvesse qualquer coisa no sentido de evolução. Então a própria filosofia dele impediu que ele desenvolvesse qualquer ideia nesse sentido. Não que não houvesse gregos que já tivessem proposto isso, né? Existem várias evidências de que havia pessoas que propuseram coisas semelhantes à evolução, né? Há 2.500 anos atrás. Né? Mas ele acreditava na observação poderia ser usada, né, para tudo. Né? Ele acreditava que as ideias dele de macrocosmos, ou seja, de astronomia e microcosmos, poderiam ser tratados de maneiras iguais. Né? E isso levou a uma grande ridicularização por pessoas aí 1.600, 1.500, 1.700 anos depois, como Francis Bacon, René Descartes e outros. Né? E também por uma reação contra as ideias centrais da Igreja Católica. Como a gente vai ver, a Igreja Católica acreditava que estava seguindo Aristóteles, mas por várias razões que o Mair coloca, isso não é bem o que estava acontecendo. Eles se apropriaram de algumas ideias e venderam como se eles estivessem utilizando as ideias de Aristóteles, porque Aristóteles, junto com outros escritos, foram colocados ali por Santo Agostinho e outros no início da Idade Média como textos também sagrados junto com a Bíblia. Né? Então a reação de Bacon, Descartes e outros ridicularizando Aristóteles vem em função disso. É uma reação contra a própria igreja, não necessariamente contra o trabalho do Aristóteles. Né? Apesar de não ter acreditado em evolução, o Aristóteles tinha um princípio de reprodução das coisas em biologia, né, que era um princípio que ele chamava de Eidos, que era análogo ao programa genético dos biólogos modernos. É claro que ele não tinha nenhuma ideia do que era isso, então era só no plano filosófico que ele interpretava como razão pelas coisas se reproduzirem em biologia. Né? E o Mair coloca aí que nada causou tanta controvérsia, que drenou tanto tempo e gerou tanta adrenalina como a crença de que micro e macrocosmos obedecem às mesmas leis. Né? A gente vai discutir um pouquinho disso mais para frente também, né? Que foi o que gerou toda essa crítica a Aristóteles. Né? Já nos cristãos, o que a gente tem? Né? A gente tem um conceito de criação no centro da teologia cristã. Né? Então é um mundo recentemente criado,
né? E nenhuma doutrina religiosa precisa necessariamente ser assim, como a gente viu até os próprios chineses. Boa parte dos mitos de criação independem da existência de um criador, ou você tem múltiplos deuses, então isso não é o centro desses dogmas religiosos, mas no caso dos cristãos é. Né? Então, o mundo foi recentemente criado, todo o conhecimento está contido na palavra revelada, né? Pelo menos se creia assim, né? No início da Idade Média, quando você começa a ter a grande expansão do cristianismo, né? E o porquê é uma coisa que não faz sentido perguntar. Né? O mundo também é conhecido como o melhor dos mundos possíveis, segundo Leibniz. Né? Ele e sua formosa e frondosa peruca, como vocês podem ver aí, era um filósofo alemão, e ele creia que tudo vai para o melhor. Né? Então, se as coisas estão indo ruim em determinado lugar, porque elas estão indo boas em outro, isso é uma ideia de que existe um destino, um sentido para as coisas. Né? É uma coisa teleológica, em outras palavras. Né? Você tem um objetivo central de como as coisas são criadas. E não é necessariamente isso, de longe é isso que a gente acredita em biologia hoje em dia. Né? O Leibniz foi ridicularizado, eu contei a paródia, né, por outro filósofo da mesma época, que era o Voltaire, e o Voltaire escreveu um livro que chama Cândido e o Otimismo, em que ele cria um personagem que é super otimista, dizendo que tudo vai para o melhor, que o mundo é o melhor dos possíveis, e ele faz esse personagem ao longo do livro, né, passar pelas piores desgraças, mas ele tem um mestre que chama Pangloss, né, e o Pangloss sempre passava para ele as mesmas ideias do Leibniz, de que está tudo indo para o melhor, de que não era para ele se preocupar. Isso gerou, inclusive, né, um termo, né, na biologia que a gente usa, que chama panglossianismo, né, que é essa ideia filosófica de que tudo tem um objetivo, né, de que tudo vai para o melhor. Então, quando a gente usa o termo evolução, por exemplo, a gente fica na nossa cabeça tem essa ideia meio de que evoluir é ir para o melhor, né? Então, evolução, você não é um ser evoluído, né? Você está abaixo. Então, isso não existe em biologia. Levou muito tempo para a gente se livrar desse tipo de coisa. E até hoje, algumas pessoas levam isso na cabeça. Então, mais ou menos evoluídos são termos que vocês nunca devem utilizar. Né? Então, uma exemplificação, né, disso daí você tem né, no Gênesis mesmo, né, frutificar e multiplicar e vos enchei a terra e sujeitá-la, né, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Né? Então, né, nós temos que frutificar e multiplicar, né, e subjugar a terra que foi criada para o nosso interesse apenas. Né? Então a natureza é subserviente ao homem. Isso é bem diferente, por exemplo, da unicidade ou da sensação de que somos todos uma coisa só, como os animistas tinham, né, bem antes, né, dos judaicos, cristãos e árabes, né, e os budistas, que até hoje carregam essa ideia de uma coisa única. Né. Então, dentro dessa filosofia e dessa visão cristã de mundo, a gente tem o surgimento da teologia natural, que tem um grande impacto na biologia. Então, a natureza, para o pessoal que defendia a teologia natural, é um análogo natural da Bíblia. Então, estudar a natureza suplementa a teologia da Bíblia e é uma maneira de você aprender sobre a obra do Criador. São Tomás de Aquino, como eu falei para vocês, é o grande difusor da teologia natural. No grande tratado dele sobre teologia, o quinto argumento dele para a existência de Deus é que nós devemos, né, que a natureza é o análogo da Bíblia, né, e que a ordem e a harmonia do mundo atestam para a existência do Criador. Então aqui estão todas as raízes, olha, todas as raízes do que o pessoal do que a gente chama de desenho inteligente coloca hoje para tentar colocar como uma teoria científica equiparável à teoria da evolução por seleção natural. Né? Na verdade, é esse o único argumento. Né? Tanto que a gente fala de complexidade, de ordem do mundo, como as coisas são difíceis de serem separadas para você gerar um organismo mínimo, e tem um monte de argumentos dentro do desenho inteligente, praticamente todos, não todos, que vêm exatamente daqui, né? Que a ordem e a harmonia do mundo atestam a existência do Criador. Por isso que as pessoas que trabalham com evolução consideram que o desenho inteligente não é uma teoria científica, né? É uma teoria de crenças, né? Não invalida necessariamente, mas dentro do campo da ciência as duas não podem ser
comparadas, certo? Então essa visão cristã do mundo também foi muito influenciada pelo grupo que trabalhava com as principais ideias, né, que eram os escolásticos, né, ah, ah, e por onde boa parte do desenvolvimento intelectual aí da Idade Média foi conduzido, né, e eles não eram favoráveis à história natural, então você não compreende o mundo por observação, eles desprezavam as pessoas irem olhar as coisas, né, a verdade é encontrada pela razão, eles eram racionalistas, bem platônicos, então eles pegam essa ideia dos gregos e trazem para lá, então o empiricismo era uma coisa que não fazia sentido, né? Mas, contraditoriamente, né, apesar de tudo isso, São Tomás adotava Aristóteles, né? E a autoridade da palavra revelada foi estendida para Aristóteles, né? Que foi uma pessoa que viveu em cima do empiricismo, né? Então, quando alguém perguntava quantos dentes tem um cavalo, como os racionalistas escolásticos desprezavam o empiricismo, ninguém ia lá na boca do cavalo olhar, né? Eles liam Aristóteles, né? O que era parte da palavra revelada, né? Então, durante muito tempo, né, isso aí impediu o desenvolvimento da ciência como um todo, né? Isso começa a ser rompido depois, mais para frente, pela física e pela astronomia, e só mais tarde a gente vai ver que a biologia, né, rompe essas amarras, né? Mas nem foi sempre assim, né? Então existiam algumas pessoas que diferencialmente, né, adotavam uma postura diferente. Então esse senhor aqui, né, de 1194 a 1250, né, Frederick II de Hohenstaufen, foi muito importante com um dos livros dele. Ele adorava aves, né, no caso adorava falcões, e ele fez um grande tratado sobre morfologia e biologia de aves nessa época, né, chamado A Arte da Falconaria. E ele foi mais a fundo, né, e foi um dos grandes financiadores do que a gente chama, ou do que era chamado na época, a Escola Médica de Salerno. A Escola Médica de Salerno, fundada em 1150, é fundamental para a propagação das universidades na Itália, França e Inglaterra mais para frente, né? Então Montpellier, Bolonha, Padova, Oxford, Cambridge, todas essas universidades tradicionalíssimas na Europa são resultado do efeito dessa escola de Salerno, né? A maioria deles eram centros escolásticos, né, porque essa escola de Salerno é a primeira a fazer dissecções novamente. Depois de 1000 anos, as pessoas começam a dissecar cadáveres para ver como elas são por dentro, né? Mas a maioria deles ainda continua sendo, dessas universidades, surgiram como centros de propagação dos pensamentos escolásticos de natureza bem dogmática católica, né? Então, algumas pessoas até levantam se foram benéficas ou maléficas para o conhecimento ocidental, mas foram fundamentais de toda forma essas universidades para o desenvolvimento da anatomia, né? Curiosamente, né, enquanto a física se rebelava, né, e dentro dessas universidades você tinha recém-surgidas, né, ali em 1150 você vai ter um desenvolvimento muito grande de outras áreas, a biologia permanece muito focada apenas em aspectos humanos e médicos, né, enquanto a física, a cosmologia, a lógica renasciam, né? Ninguém sabe direito se as resistências às perguntas sobre criação divina deixaram mesmo a biologia meio parada, mas ao mesmo tempo a física, né, desafiou ao ponto de você ter vários físicos notáveis, né, queimados na fogueira ou quase queimados na fogueira por desafiar esses dogmas católicos a partir de observações. Então não é muito certo por quê, né? Se havia o maior prestígio da matemática, se era resistência a essas perguntas de criação divina, ou se não havia leis gerais como havia para a física. Então você poderia desafiar coisas estabelecendo leis gerais que eram replicáveis em qualquer lugar. Mas quando o pessoal começa a descobrir a diversidade no século, né, após o século XVII, você vê que sobre a mesma lei, né, de temperatura, um lugar tropical, você tinha faunas e floras completamente diferentes, né? Então isso pode ter atrasado mesmo a compreensão por ser um problema muito mais complexo, né? Mas ninguém sabe ao certo porque demorou tanto mais tempo para a biologia se livrar dessas amarras, né, e adotar uma postura mais científica, como a gente vai ver, né? Já na Renascença, né, você tem um interesse renovado, né, pela anatomia e pela história natural,
e ele é alimentado pelas grandes viagens, né, que são iniciadas com as cruzadas. Então o pessoal sai de dentro daquele mundo feudal, né, e começa a perceber que o mundo é muito mais complexo e muito mais diverso do que antes se pensava, né? Ah, e dentro de anatomia você vai ter grandes debates passam a ser feitos, ou seja, as pessoas passam a contestar a obra, por exemplo, de Galen, né, entre os seus mestres. Então, o que era mais importante na parte de anatomia, né, é que esse senhor aí, que era um dos mais importantes, né, era debatido, né, entre os mestres muito mais do que através da busca de características nas próprias dissecções, né? E a escola de Salerno que vai mudar isso, as pessoas vão começar a dissecar novamente, né? Então, Versalhes, seguindo a mesma tradição, né, era um cara muito mais cuidadoso, né, e ele participava ativamente das dissecções ao invés de ficar só proferindo ou debatendo com os outros grandes mestres. E ele corrigiu diversos erros desse Galen, né, que era a principal referência, né, sobre anatomia. Ele teve diversos sucessores, né, nomes aí, sem dúvida nenhuma, que chamam a atenção, né, Falópio, Eustáquio, Cesalpino, Severino e outros, né, são nomes que já se ligam com partes anatômicas, inclusive, e foram extremamente importantes para a anatomia, mas também para a anatomia comparada e para a embriologia. Então aqui estava nascendo já uma revolução aí dentro da biologia, né? Então aí André de Versalhes, um quadro reproduzindo, como vocês podem ver aí no meio, tem um corpo sendo dissecado, né? Eu não sei o que essas pessoas estão fazendo embaixo da mesa, né? Mas está todo mundo observando, né? Tem um esqueletinho sentado ali também, vocês podem dar uma olhada, né? E o quadro representa, né, essas dissecções e as análises. Tem um macaco aqui também, olha só, né? E como isso chamava a atenção do público, né? As pessoas vindo com grande curiosidade olhar um corpo sendo aberto, né? Parece como tem um acidente de trânsito aqui em Natal, né? Para todo mundo para olhar, certo? Na Renascença, então, para a biologia, a revolução científica da Renascença significou mais uma mudança de atitude para a investigação, né? Muito contrastado com os escolásticos, né? As pessoas começam a contestar autoridades, e isso vem muito em função desses trabalhos de anatomia, né? E culmina com uma rejeição ao aristotelismo total, né, que foi tornado uma doutrina autoritária, né, por causa da influência dos tomistas e assim por diante, né, por uma apropriação das ideias dele, né. Galileu Galilei, na mesma época, né, começa a criar sistemas ligados às leis da matéria em movimento, então estão transpondo ideias da física para dentro da biologia, né, e esse mecanicismo, né, que é uma ideia de que as coisas todas funcionam de acordo com regras relativamente simples e mecânicas, não ajudou muito a biologia. Ele era pervasivo dentro da Renascença, né, por causa das previsões que as pessoas conseguiam fazer. Então você começa a criar uma física em que você prevê um monte de posição de estrelas, de marés e assim por diante, acaba sendo muito importante, né, e culmina todo esse mecanicismo com um dos livros mais importantes da ciência, né, que é o Princípio do Newton, e dentro do Princípio todas as leis de mecânica, de gravitação e de difração da luz e tudo que o Newton conseguiu fazer, nada mais natural do que se imaginar que essas mesmas explicações para o mundo físico deveriam ser aplicadas para o mundo biológico, né? Então, durante muito tempo, a ideia do Newton era de que os animais de sangue quente têm o sangue quente porque a fricção do sangue contra os vasos era o que causava o aquecimento, né? E demorou 150 anos até alguém falar, olha, não é bem isso, né? Então imaginem, né? Então é um princípio claramente aí de mecânica, né, de fricção, causando um sistema ou uma condição fisiológica, né, que é a homeotermia, né? Então demorou muito tempo para se livrar disso, né? E esse mecanicismo levou a ideias, né, relativamente absurdas hoje em dia, né, de que os organismos são todos autômatas, né? Então está aí representado um pato como sendo uma coisa estritamente mecânica. É claro que eles não acreditavam, eles dissecavam patos, né? Mas aqui é uma representação bem simples, né, de como você poderia aplicar leis aí de mecânica, né, de engrenagens e assim por diante para explicar um organismo, né? Os humanos seriam diferentes, segundo Descartes, né, porque nós temos alma, né?
E isso gerou, obviamente, uma reação violenta, porque boa parte dos biólogos acreditava nessa época que o quê? Nós não podemos tratar o mundo biológico da mesma maneira que a gente trata o mundo físico inanimado. Né? E tem que existir uma diferença. Os seres vivos têm alguma coisa neles, além da alma, que é diferente. Né? E disso vem uma das explicações possíveis, era esse sopro de alma, ou esse sopro de vida que tem nos organismos vivos, né? Uma coisa chamada de vitalismo. Né? E a França foi o centro dessa reação. Né? E, novamente, muito exacerbado ficou esse dualismo, né, entre corpo e alma. Né? Era a melhor resposta que eles poderiam dar. O que há de diferente dos organismos vivos? Né? Paralelamente a isso, né, a história é complicada, né, mas a gente tem a descoberta da biodiversidade no mundo. Né? Então o mecanicismo buscava a união da ciência por um número mínimo de leis. Né? E até hoje os físicos buscam isso de uma maneira que eles sempre acham que uma explicação é mais elegante, mais precisa e melhor quanto mais simples ela for. Só que os naturalistas marchavam no sentido contrário. Né? As descrições das espécies passaram a ser atualizações de Aristóteles e Teofrasto, né? E a gente passou a ter instrumentos melhores para estudar a diversidade. Então, não só a gente começa a ter uma descoberta da diversidade por conta das grandes navegações, mas a gente passa a ter uma descoberta da diversidade por conta do surgimento de instrumentos como, por exemplo, o microscópio. Né? E esses dois cientistas, né, Leeuwenhoek, né, que é considerado o pai da microscopia, aí, né, acaba revelando um mundo de diversidade completamente diferente. Né? Só em 1668, por exemplo, esse Francisco Redi passa a afirmar, olha, né, insetos não são frutos de geração espontânea. Né? Então imagina, né, há pouco mais de 300 anos atrás a gente acreditava que os insetos não se reproduziam, né, biologicamente. Inacreditável as pessoas acharem isso. Você deixava um monte de roupa suja num canto de uma sala escura, apareciam insetos, aquilo era geração espontânea. Né? Então, paralelamente à parte da microscopia, a gente tem as grandes viagens, né? E isso aguça muito, né, a curiosidade e a necessidade de uma explicação para essa diversidade biológica que obviamente não se encaixava de maneira muito simples no mecanicismo físico da época. Né? Então a gente tem o crescimento das coleções científicas, a gente vai falar um pouco mais sobre coleções científicas, né, numa aula subsequente, e isso demanda classificações. Essas classificações precisam condensar toda a informação de uma maneira mais aceitável. Né? Então você tem grandes cientistas aí, como Cesalpino, Tournefort, John Hay e, por fim, Linneu, né, que vão trabalhar no crescimento dessas coleções e, na verdade, passar a gerar um sistema de classificação aceitável. Né? Então, Linneu, na verdade, que é endeusado, mas depois passa a ser ridicularizado, né, cria um sistema ele acreditava numa delimitação clara entre as espécies, ele era um essencialista, daí é que vem a ideia de essencialismo com muita força para dentro da biologia, lá do Platão para agora. Isso exigia, obviamente, essa clara delimitação entre as espécies, exigia uma imutabilidade delas, então ele não acreditava, obviamente, em teoria da evolução, em qualquer mudança dos organismos ao longo do tempo. Né? Paralelo a ele, você tinha na França o Buffon, que era uma pessoa muito mais focada em ecologia e história natural, e por muitos é considerado o biólogo mais influente do século XVIII, pelo Maír, inclusive, muito mais influente do que o próprio Linneu. E ele acabou preparando terreno para o Lamarck, né, acabar tangenciando a teoria da evolução em função dos trabalhos dele muito voltados em ecologia, história natural e assim por diante. Enquanto isso, né, como eu falei para vocês, a teologia natural tentava fazer sentido disso tudo. Né? Então, os estudos dos trabalhos do Criador para o bem da teologia, né, era o que eles focavam, né? E, né, os devotos tinham esse grande dilema entre a física e a biologia. A física implica em criação do mundo e leis naturais
né, seria uma causa secundária, mas o mundo biológico exigia intervenção divina contínua, né, pois não havia leis gerais, né. Então, o grande avanço no estudo surge no estudo da adaptação, né. Então você acaba criando um mecanismo ou um sistema, uma lei, né, que evite a interferência contínua da mão do Criador, né. A seleção natural acaba entrando nessa lacuna, né. Então, é mais ou menos como a teologia natural se via aí dentro desse debate, né. Então, os biólogos, a grande maioria do tempo, eram médicos, né, exceto alguns que trabalhavam com história natural, e você tinha mais interesse no funcionamento do corpo, né, normal e doente, né. A geração, ou seja, a geração que a gente fala aí é o surgimento de novos organismos, não de espécies, né, era outro foco importante, ou seja, de reprodução mesmo, né. Então, só um pouquinho. E na fisiologia a gente tinha grandes extremos, né, que nem eu falei para vocês um pouco antes, os mecanicistas que acreditavam que tudo dependia de uma estrutura muito clara, regida apenas por leis físicas, e os vitalistas que acreditavam, né, que a gente teria alguma coisa diferente né, dentro dos seres humanos, né, ou dos animais, né, e das plantas, né. Então a gente vai ver que não era nem os mecanicistas somente, nem os vitalistas somente, né. Então você não tem uma explicação puramente mecânica para o fenômeno biológico, mas também não tem uma explicação vitalista, né. Então o Albrecht von Haller, né, que está aí em 1707 a 1777, o período de vida dele, ficou famoso por dissecar organismos e procurar de todo jeito aonde a alma ficava no organismo, né. E ele não conseguiu, né. Mas ele acaba fazendo um trabalho fantástico mostrando que estruturas do corpo vivo têm propriedades. Então você disseca um sapo, por exemplo, pega o coração de um sapo recém-espinhalado, né? Então os fisiologistas faziam isso, colocavam um pedaço de metal atrás do cérebro e descerebravam o animal, mas o organismo, né, continua funcionando. Então eles dissecavam, abriam o sapo, tiravam o coração e você coloca dentro de água. E tem que ser água suja, se for água pura, a falta de eletrólitos não permite, mas você coloca o coração dentro do líquido e ele continua batendo aí por 3, 4 horas seguidas fora do corpo, né? Então existe alguma coisa nas coisas biológicas, né, nos tecidos, né, que são distintas do mundo inanimado, né? Ele mostrou evidências disso procurando a alma que ele não encontrou, né? Então você tem diversos vitalistas, né, das escolas na França de Montpellier e os Naturphilosophien na Alemanha, né, e você tem, por outro lado, outros, né, com um mecanicismo extremamente exagerado, né, como esses outros que estão aí, Júlio Sachs e assim por diante, né. E essa controvérsia dura até praticamente o século XX. Só vai se extinguir quando se reconhece que todas as manifestações do desenvolvimento, ou seja, do crescimento de uma determinada espécie, da reprodução de uma espécie, não, perdão, de um organismo, e da vida são controlados por uma programação genética. Ufa! Né? Então existe uma explicação mecanicista que controla o desenvolvimento da vida, certo? Retrocedendo nos tempos, né, então o pessoal que estudava desenvolvimento, né, como a gente está falando aqui, tinha uma pergunta muito clara: como que um ovo gera um sapo, né? Então, dentro dessa discussão toda, olha só que loucura. A primeira coisa era o pré-formismo, né? Então, acreditava-se que dentro das células dos gametas existia alguma coisa pré-formada, né? Então, existia um homúnculo, um pequeno homem, né, dentro do espermatozoide, de preferência, né? Não pode ser dentro do óvulo, né? Isso foi facilmente refutado no momento que você tem a microscopia desenvolvendo. E a gente tem também outros, né, com a mudança gradualmente ocorrendo, né, que as pessoas conseguiam ver isso, né, começaram a estudar embriões se desenvolvendo no microscópio, só que como que isso ocorre, né? Como que essa epigênese ocorre, né? Então, em determinado momento, você tinha que a força vital aparecia lá dentro. O que era a força vital acabava revertendo para a alma, né? Nenhuma dessas duas, como a gente viu, estava totalmente correta, mas é uma união entre elas, né? Que leva
a solução desse problema, como é falado aqui, né, que essa controvérsia só termina aí quando a gente entende que tem uma programação genética que pode evoluir e evolui, né, independentemente da mão de um criador e que controla todas essas manifestações aí, embriológicas, né. Depois, né, do renascentismo, a gente tem o iluminismo, que é um período intelectualmente muito liberal, que você vai desde o deísmo iluminado, ou seja, Deus existe, mas não fez o mundo para o deleite do homem, é um ser supremo, inteligente, distante do homem, então a gente começa a ter novas interpretações dentro da própria religião de como que deveria ser a criação e tudo, né, e assim por diante. É claro que não era incomum o pessoal descambar para o agnosticismo, né, ou mesmo para um ateísmo, né, e começam a surgir as maiores correntes ateístas no Ocidente a partir dessa época do iluminismo, né. É marcado por uma crítica muito grande, não só, né, aí a essas críticas religiosas, mas também a dogmas científicos e filosóficos nessa época, né. Então, é claro que em paralelo a tudo isso, né, a gente teve grandes mudanças, né, e foi muito importante para a biologia a mudança na estrutura de como o conhecimento era compartilhado, né. Então, você tem aquelas primeiras grandes universidades surgindo, né, e durante muito tempo você tinha pouquíssimas pessoas que eram especialistas. Darwin se deu ao luxo aí de esperar 20 anos para publicar seu trabalho. Mas com o aumento dessas universidades, a gente tem a profissionalização da biologia e uma aceleração exponencial na produção, né. Na primeira metade do século XIX, né, os livros passam a ser substituídos por monografias menores, e aí a partir daí artigos científicos que hoje em dia são em torno de 10 páginas, né, com sorte, né, as monografias realmente diminuíram muito, né. Então isso é uma profissionalização da biologia e fundamental para o desenvolvimento da biologia como um todo, né. O darwinismo, né, o evolucionismo continua se desenvolvendo depois da morte de Lamarck, né, mas até 1959 a gente tem a teologia natural e o design mesmo inteligente, né, o criador como a razão de tudo, fortíssimo, né. E 1859, a data de publicação da Origem das Espécies, do Darwin, a gente vai ter duas grandes revoluções, né. A primeira grande revolução do Darwin com esse livro, com essa ideia, é a de que a gente tem uma herança comum, todos os organismos têm uma herança comum, e isso basicamente iguala os homens aos outros animais, e é filosoficamente muito difícil das pessoas entenderem e aceitarem isso, né. E uma segunda revolução são as causas da evolução, né. Que Darwin era contra esse saltacionismo, né, dos essencialistas, como o Linneu, né, de que você sai de uma espécie para outra, você tem que ter um degradê, e o processo evolutivo é contínuo, né. E é contra a tendência da perfeição do Lamarck, né? Essa tendência à perfeição do Lamarck é um panglossianismo, né, lá do Leibniz, trazido para dentro da biologia. Então ele acredita no gradualismo como causa específica para a mudança evolutiva, né? Então a evolução é uma mudança em dois passos, né? As causas da evolução: existe a produção da diversidade, a gente vai ver isso nessa aula, na próxima aula, né? E existe um processo seletivo que seleciona dentro dessa diversidade produzida, né? A primeira revolução foi relativamente absorvida de maneira fácil, né? Então, se você olhar, apesar de toda a dificuldade filosófica de acreditar que o homem é como os outros animais, a quantidade de evidências que o Darwin colocou associado aos trabalhos depois de outras pessoas, né, como Wallace, né, que chegou às mesmas conclusões paralelamente, mas com menos dados, né, era inegável que a gente tinha isso, né? Agora, a segunda, né, só vai ser aceita após a grande síntese evolutiva, né, que é de 1936 a 1947, onde a gente tem, né, a ponte entre a genética, o surgimento de uma compreensão melhor do DNA e da herança com modificação, como que ela poderia acontecer, né? Chega a ser impressionante como que o Darwin imaginou esse mecanismo de diversidade e seleção sem fazer a menor ideia de como que existia um código genético, né? Então é isso, pessoal. Essa era a ideia geral que eu queria apresentar aí nessa aula sobre um processo aí de evolução do pensamento biológico baseado nesse capítulo do Mair.